alunos, vamos para a nossa semana 2 do plano de ensino tutorado, PET 6 de filosofia. Nesse momento, a cada dia, a cada aula, a gente vai ampliando a nossa visão histórica ou a visão da questão da filosofia, da história da filosofia, em suas várias correntes filosóficas, seus vários filósofos na tradição. É claro que todas as aulas a gente pontua vários elementos que possam estimular vocês a fazerem pesquisa, a lerem também, a não deixarem de buscar. Estudar essas personalidades da filosofia é entender a história humana, a história do pensamento humano, que nos faz cada vez mais humanos, né? Que nos diferencia assim das máquinas, dos animais, de todos os contextos. Nessa semana, voltamos à filosofia moderna, agora com Leibniz, muito importante, pertencente à corrente racionalista, mas um pouco diferente do René Descartes e do Baruch Spinoza. No caso do Leibniz, que nasceu em 1646, 1716, foi um proeminente polímata. Polímata é um tipo de pessoa que tem um conhecimento em várias ciências. Ele era filósofo, matemático, teólogo, estudou direito, física. Então é uma figura assim, central na história da matemática e na história da filosofia também. Tem aí o seu trabalho estruturado de diversos elementos aí que constituem esse texto que nós temos dessa semana, os princípios da filosofia, nós vamos ver alguns aqui, né? Ele que desenvolve o cálculo integral e diferencial, né? Muito temido aí para quem estuda matemática, mas muito importante, tanto na matemática como na engenharia. Lembrando no contexto do caso de Leibniz, que nós estamos aí ele está num período ali que tem embates também com os empiristas, né? Que é outra corrente filosófica. Em especial a primeira obra dele, grande obra, de 1704, mas só foi publicada em 1765, porque em respeito ao Locke, porque é a crítica à filosofia de Locke. Então ele não concordava e discordava com Locke, John Locke, muita coisa, que é o pai do liberalismo, mas que tem uma obra muito interessante do entendimento do ser humano, né? Então a crítica que Leibniz faz para rever toda essa questão de que a mente seria uma tábula rasa, de que nasceríamos sem ideias inatas e que todo o resultado da ideia seria da experiência sensorial, da experiência física nossa. Então isso para Leibniz não fazia muito sentido. A mente é muito mais ativa, nenhuma ideia vem da experiência, as coisas materiais não causam as coisas materiais, vários elementos nesse sentido. Jamais encontraremos algo material que mostre a origem de uma ideia. O potencial para se ter uma ideia deve ser inato. As experiências sensoriais, as experiências do nosso sentido, né, quando a gente enxerga algo, sente, não pode criar ideias, como diziam os empiristas, né? Pode no máximo oferecer oportunidades das ideias que existem em potencialidades. Então as ideias e verdade já existem em nós de forma inata. Inata é que já nasceu conosco, né? Já existem em nós como inclinação, disposição, tendências, potencialidades. Uma teoria que é muito importante em Leibniz é das mônadas, né? O estudo das mônadas, monadologia, que é chamado, né? O que seria esse estudo das mônadas, né? O que é mônadas? Para Leibniz é interessante nesse sentido, porque em alguns filósofos vão dizer que a vida ela está nos animais, está especialmente no ser humano, que tem a razão. Mas para Leibniz a vida existe em qualquer lugar, até numa pedra. O que constitui a vida é claro que existe essa divisão, tem coisas vivas e coisas não vivas, né?
que muitos colocavam isso, e que lá vai dizer que isso é absurdo, porque todo no universo, tudo está vivo. Porque são as mônadas. O que significa mônada? Uma unidade, como se fosse um átomo vivo, né? Ela é ativa e ao mesmo tempo consciente. Existem os tipos conscientes das mônadas, que é muito interessante. Quando a gente percebe, ele acaba sendo promissor em várias questões que faz com que a gente enxergue, retomando até Aristóteles, nesse contexto da hierarquia lá da natureza. Nós temos as plantas, os micróbios, os insetos, os animais, humanos e até chegar a Deus, né? Então as mônadas, elas são ativas e conscientes, mas é claro que há uma diferença. Uma mônada que está na planta, que está na pedra, ou a mônada que está nos humanos, né? Todas as mônadas são ativas e conscientes. Isso era claro para Leibniz. Mas a clareza e nitidez das ideias variam conforme as mônadas, né? Então as mônadas diferem em inteligência. Exemplo, se a gente pegar, por exemplo, uma pedra é uma matéria chamada aí de matéria inerte, né? Não tem reação, mas elas possuem mônadas capazes de nada além de pensamentos confusos. Mas existem as mônadas, existe um ser vivo, né? Todas as mônadas, é claro que procuram clarear os nossos pensamentos. A clareza de pensamento causa prazer, e as mônadas são um potencial em busca de realização. Então toda a natureza é constituída de mônada. Então toda a natureza tem um propósito, um potencial em busca de realização, ou seja, clareza de pensamento. Abaixo de Deus, possuímos mônadas de maior clareza de pensamentos. Seres mais complexos, vários tipos de mônadas. As que existem na matéria bruta, né, igual a pedra, ou como as que existem nos animais e plantas. Os diferentes organismos têm as mônadas. No ser humano, essas mônadas são mais conscientes. Os diferentes tipos de organismos possuem agregados de mônadas. Então, difere os níveis de consciência. Cada organismo possui uma alma, né, uma mente. Seria responsável por dominar todo o sistema do organismo. Então há uma semelhança aí, quando a gente pega nesse sentido, há uma semelhança e uma continuidade lá da filosofia com Aristóteles. Então a mônada dominante é a alma, ela que determina o potencial intelectual do organismo. É claro que a mônada do ser humano, ela é melhor do que as mônadas dos seres, assim, de forma mais consciente, mas ela é inferior apenas de Deus. Então isso é muito interessante, porque a gente percebe aqui, diante de todos os princípios que nós temos em relação à filosofia de Leibniz, que é sempre assim uma filosofia bem da filosofia mesmo, não tão fácil de entender, a gente tem que ler bastante, aprofundar, tanto ver na própria obra dele, como de comentadores, porque nessa época, como a gente vê também em René Descartes, em Spinoza, você vê que esses filósofos modernos, eles têm uma linguagem que envolve física, matemática, filosofia. Então é um linguajar bem filosófico. O que é um linguajar bem filosófico? Um linguajar bem técnico. É igual quando você está estudando direito, qualquer área, você tem um linguajar mais apropriado. E para você entender, você tem que entrar nesse linguajar. Os vários conceitos que perpassam o princípio da sua filosofia, né? É interessante destacar alguns. Por exemplo, o princípio da contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é a figura, igual nós temos assim, uma figura de 4 lados e a gente pode dizer que não tem 4 lados. Um quadrado tem 4 lados. Aí de repente existe um quadrado que não tem 4 lados. Então o princípio de contradição vai mostrar que não pode haver uma confusão nesse sentido, né? A negação de que um quadrado tem 4 lados, ou a afirmação de que um homem casado é solteiro, por exemplo, que todo homem casado é casado, não pode ser solteiro, implicam em contradições. Então, nesse sentido, eles negam a chamada verdade da razão, né?
Nós temos a verdade da razão. Então isso é um elemento central na filosofia de Leibniz, e que nós vamos ver que existe a verdade da razão e a verdade de fato. Então, o que seria? Na realidade mundana, no mundo nosso, impera muitas vezes as verdades de fato. Então as decisões na vida, elas têm caráter de necessidade. Elas são contingentes também. Existe aquilo que é necessário, né? Uma coisa é necessário a outra. Existem as contingências. Contingências são as escolhas que nós temos, a liberdade, né? Aquilo que é espontâneo, que é acaso da vida. Há muita coisa que é contingente, ou seja, que é de uma maneira, mas pode ser diferente, sem que isso implique em contradição. Então tem coisas que nós fazemos que são escolhas, que são circunstâncias do homem. Então, como resolver isso, né? Ele vai dizer que essas mônadas, então, elas têm uma harmonia de organização no universo. Mas por que certas circunstâncias acontecem? Igual a gente costuma falar, é destino, que aquele fulano era tão bom, um bom motorista, mas morreu de acidente por causa de um outro que fez algo errado, e o que fez algo errado não morreu, e o outro que é certinho morreu. Uai, mas como que tem essa harmonia no universo então, né? Como que a verdade da razão pode relacionar com as verdades de fato, contingentes, né, de liberdade aí do ser humano? Então nós vamos ver que Leibniz ele cria então o princípio da razão suficiente. Aí que está o que é essa razão suficiente, né? Para Leibniz, o indivíduo e as coisas que o rodeiam, embora não sejam fundadas em necessidades de tipo geométrico, têm uma razão de ser, pois obedecem a um princípio de razão suficiente. Ou seja, qualquer coisa ela tem uma razão de ser. A maioria das coisas do mundo não são somente necessárias, mas contingentes. O mundo não poderia ser perfeito, pois se o fosse, seria igual a Deus, que é a suprema perfeição. Então Deus é o absoluto, é aquele que está fora do mundo, né? Então quando Deus, o Criador de tudo, elegeu o melhor dos mundos possível, entre outros mundos imperfeitos, somos nós, então, nesse sentido de buscar nessa harmonia aquilo que Leibniz também vai dizer, justificando o porquê que existe a presença do mal no mundo, né? Ela é justificada já que as coisas criadas não podem alcançar o grau de perfeição do Criador. Deus escolheu trazer à existência um mundo com o mínimo de mal necessário. Então o nosso mundo, como o melhor mundo de todos os tipos de mundos que podemos formular, pensar, de certa forma, tanto abstrair como comprovar, é o que mostra que nosso mundo tem essa harmonia ao perceber que há uma relação entre essas verdades da razão, aquilo que não há contradição, mas que ao mesmo tempo os fatos, as contingências, aquilo que o ser humano escolhe, vai causar também contradições que são da vida, né? Então há uma relação. Mas por que tudo isso? Quando a gente pensa, né? Nossa, mas isso nós temos que estudar pensando no contexto em que Leibniz está. A gente nunca pode, dentro da filosofia, analisar qualquer filósofo só pensando a partir da nossa época, senão isso daí causa um anacronismo, né? A atividade dessa semana, nós temos aí apenas uma atividade, que é uma atividade objetiva, fechada, mas para a gente entender um pouco mais da filosofia de Leibniz. Bons estudos, boas leituras, para entender melhor a filosofia moderna, e esses filósofos nos ajudam e ajuda muito para contextualizar esse desenvolvimento do pensamento moderno. Um abraço e até a próxima aula.